sabia que a nossa Constituição possui muitos direitos que não precisariam necessariamente estar lá? Se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, que está perdendo meus vídeos aqui do canal, aperta logo aqui esse botão inscrever-se e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Um resumo rápido do porquê a nossa Constituição Federal possui tantos artigos. Pessoal, a nossa Constituição Federal de 1988 foi promulgada em um período pós-ditadura militar. Então ela buscou aqui todos os direitos que foram suprimidos, que foram tirados nesse período militar, nunca mais fossem sufocados e retirados do povo. Uma série de grupos políticos também e de minorias queriam ter representatividade constitucional e incluir aí os seus direitos, Nesse cenário, a Constituição ampliou os direitos e as garantias individuais, detalhando minuciosamente todos eles, para que fossem evitados aí possíveis retrocessos. Se você quer saber tudo sobre as nossas constituições, dá uma olhada na nossa playlist, na nossa série Constituições Brasileiras. Lá você vai ficar por dentro aí de tudo sobre elas. E tem um vídeo lá sobre a Constituição de 1988, como foi essa mudança. E quais são as consequências desse excesso de normas constitucionais? Bom, eu vou citar aí duas consequências desse excesso de normas que recaem sobre a nossa Constituição Federal. A primeira delas é que a nossa Constituição ela é rígida e um grande número de normas impede que o direito ele acompanhe a evolução da sociedade. Michelle, o que significa aí uma Constituição ser rígida? Muito bem, uma Constituição ser rígida, ela significa que o processo de alteração das suas normas é difícil de acontecer. É preciso passar por diversas etapas e quórums para que um determinado artigo ali da Constituição seja alterado, exatamente como é a nossa Constituição atual. Uma segunda consequência é que o excesso de artigos ele gera um efeito de inconstitucionalidade. Pessoal, nós vivemos aí na era de decisões judiciais e das leis infraconstitucionais, que são abaixo da Constituição Federal. Imaginem toda vez que surge uma nova lei ou uma regulamentação, ou até mesmo uma decisão judicial, é bem possível que ao menos parte dela incida em normas constitucionais, ou seja, acabam aí contrariando de alguma forma uma norma constitucional. E aí cai ao Poder Judiciário avaliar a constitucionalidade ou não dessas normas. E aí eu preciso explicar um pouco sobre o sistema civil law. Pessoal, não precisam estranhar aí esse nome não, tá? O sistema de civil law é um sistema em que as leis são basicamente codificadas e não costumam nascer de decisões judiciais. Esse é o sistema brasileiro. Veja que a gente tem aí muitas leis. Eu tô falando isso aqui porque muitas pessoas afirmam que um dos motivos do nosso exagero, de leis é porque nós temos como base esse sistema. Em parte é verdade, Normalmente os países que adotam esse sistema possuem constituições com um número considerável de artigos, de normas. Um exemplo disso é a França, que possui pouco mais aí de 80 artigos na sua Constituição. Ainda assim, a nossa Constituição ela possui 250 artigos, mais interpretações aí judiciais relacionadas às normas da Constituição. Já os países de Common Law, que é um sistema oposto ao Civil Law, ele possui basicamente o seu regimento legal e jurídico baseado em decisões judiciais. O maior exemplo é os Estados Unidos, que possui 7 artigos e 27 emendas que cabem, um pouco mais aí de 5 páginas. Mas eles estudam casos judiciais ao invés de leis, é bem diferente. Então, feita aí toda essa introdução para vocês saberem, vamos ao que não precisaria estar na Constituição Federal. A Constituição possui um excesso de normas feitas por mera formalidade. Uma que é muito criticada é o parágrafo 2º do artigo 242 da Constituição, que diz que o Colégio Dom Pedro II, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, permanecerá na órbita federal. Aliás, eu já estudei no Colégio Pedro II, mas não é aí um assunto que tem que estar na lei máxima de um país. Bom, a gente tem um problema também da repetitividade nos artigos dentro da Constituição. O artigo 5º da Constituição é o maior sinônimo aí de redundância, de repetitividade da Constituição Federal. Vamos aí à sua parte principal e seu inciso 1. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí tem lá, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Veja que no começo do artigo ele diz que todos são iguais perante a lei, né? Tá lá no artigo 5º. Veja que isso inclui homens e inclui mulheres, todos, né? A lei não faz distinções. Sendo que ao dizer isso, ao dizer lei, isso inclui a própria Constituição Federal. Então o inciso 1 ele repete de uma maneira mais especificada o que já foi afirmado anteriormente, se tornando aí, é claro, redundante. Ao analisar a Constituição, vocês vão encontrar diversos exemplos como esse. Uma outra questão são as normas que poderiam apenas estar inseridas em leis infraconstitucionais. Pessoal, aqui eu vou dar uma atenção aí, principalmente a parte da ordem tributária na nossa Constituição Federal. Então eu vou logo aí para o artigo, um exemplo do artigo 150 da Constituição Federal, que diz lá: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros entes, né? Templos de qualquer culto, também não pode instituir imposto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, também não pode instituir imposto, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E por aí vai, pessoal. Gente, existe o Código Tributário Nacional, que ele é uma lei de 1966, pois é, né? É uma lei anterior à Constituição, que é de 1988. Então, meu povo, o Código Tributário Nacional, ele tem lá no seu artigo 9º, que diz praticamente a mesma coisa que o artigo 150 da Constituição Federal. E aí eu pergunto a vocês, realmente existia necessidade de estar posto na nossa Constituição Federal, né, tudo isso, sendo que já existe um código, né, infraconstitucional abaixo da Constituição que trata da mesma coisa, exatamente a mesma coisa? Bom, pessoal, o motivo é para dar mais importância e segurança quando se leva, né, você leva um assunto a nível constitucional, você dá mais importância, ele tem mais proteção. Bom, outra questão é o acesso de artigos que precisam de regulamentação. Pois é, gente. Pessoal, observem que o inciso 15 do artigo 5º, ele diz lá: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo, é claro, qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha só, vejam que ele diz nos termos da lei, ou seja, depende de uma lei para ser regulamentado, precisa de uma lei, tá? Então existem ao todo aí cerca de 13 dispositivos que carecem de regulamentação somente no título Direitos e Garantias Fundamentais, né, numa parte da Constituição. Então pense, por que não efetivamente criar as regulamentações, né, pendentes, ao invés de inserir no texto constitucional essas falhas, né, ou mesmo diminuir esse número de normas dentro da própria Constituição Federal? Eu sei que essas questões são para trazer segurança, né, segurança a nível constitucional, tá? A gente está debatendo aqui os excessos, o que não precisaria estar na Constituição Federal para a Constituição ser mais enxuta. Uma última consideração, pessoal. Apesar do excesso, né, que eu falei para vocês, que eu mencionei aqui ao longo desse vídeo, ainda assim a nossa Constituição Federal, ela foi e né, de grande importância para o nosso Estado de Direito. Então teve uma justificativa do porquê teve esse excesso de normas, que foi para proteger todo mundo. Não esquece de curtir esse vídeo, que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!